Olá, lindos e lindas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de hoje? Olá, meus amores, mais uma vez, bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos a mais uma videoaula de hoje? E a nossa videoaula de hoje está no livro de Aprender a Ser. Vamos responder uma atividade nas páginas 12 e 13 e a tia Rinilda vai passar uma atividade como lição de casa para vocês, certo? Já disponham aí do livro físico de vocês, nas páginas 12 e 13, onde traz 4 atividades relacionadas ao nosso agir, onde vão ser trabalhadas as nossas emoções e sentimentos. Lembrando que sentimentos e emoções são diferentes, mas não é fácil a gente fazer essa diferença dessas percepções que a gente sente. Mas ao longo de nossas aulas, ao longo, até finalizar o livro de Aprender a Ser, a gente vai conseguir ter um pouco de discernimento para saber diferenciar o que é emoção de sentimento, certo? Na nossa atividade das páginas 13 e 12, estão relacionadas ao nosso agir. O que é agir? É colocar em prática, é fazer algo que pensamos ou queremos executar, tá bom? Ao final dessa atividade, eu vou passar uma atividade de casa para vocês, que vocês vão desenvolver à noite. Daqui a pouco eu explico para vocês o porquê que vocês vão desenvolver à noite e qual material vocês vão necessitar para fazer essa atividade, certo? Então, vamos lá, a nossa tarefinha, que está na página 12 e 13. Ó, a primeira questão nos diz o seguinte, a luz não está muito boa, certo? Mas dá para a gente fazer. Vamos lá. Vamos estudar o professor. Vamos escutar o professor. Quando ele disser o nome de uma emoção, abrace um dos seus colegas. Quando o professor disser o nome de um pensamento, coloque as mãos na cabeça. Olha, essa atividade era para ser desenvolvida em sala de aula, mas devido à nossa quarentena e para que a gente possa se cuidar melhor, seguindo as recomendações da OMC e do governo do nosso estado, a gente não está em sala de aula por enquanto. Nossas aulas presenciais foram dispensadas por enquanto, mas dá para a gente executar todas as atividades. Vamos adequando a nossa realidade e as nossas condições, certo? Então, aqui, o que eu quero que vocês façam nessa questão? Identifique, certo? Se aqui é emoção ou sentimento. Você pode identificar verbalmente. Estou emocionado, meu coração está batendo muito rápido. Isso é o quê? Uma emoção ou um sentimento? Aqui, ó. Uma emoção ou um pensamento, perdão. Aqui. Não é justo. O professor me deu uma bronca e não era eu quem estava falando. Emoção ou pensamento, certo? Pensamento, emoção. Vamos para a próxima. Vou dizer ao Paulo que hoje não quero jogar basquete no recreio. É um pensamento, não é uma emoção. Ele está pensando. Pensamento é no que você vai falar. Emoção é o que você está sentindo. Eca, esse leite está azedo, vou vomitar. Então, algo que é ruim, que dá vontade de cuspir, é algo azedo, estragado, e o sentimento que eu sentiria seria nojo, certo? Letra D, de repente você sente um cheiro muito agradável e delicioso. Deixa eu ver, um cheiro muito agradável e delicioso, tem vários, né? Cheiro de comida, por exemplo. E que sentimento você sentiria? Eu sentiria alegria, felicidade, né? Empolgação, ficar empolgada, porque ia comer e se alimentar. Letra E. Toca uma música estridente que faz com que você tape os ouvidos, ou seja, aquela música chata, horrorosa, um som absurdo. Que música é essa? Música, um estilo. A gente não vai definir um estilo, né? Porque gosto não se discute. Então, não vamos dizer estilo, por exemplo, forró, rock, ou algo do tipo. Que música é essa? Chata, ruim. Vamos definir assim. E que emoção você sentiria? Raiva. Nossa, raiva, porque, né? É uma música que não é empolgante, que está me chateando, eu ficaria chateada e com raiva. Quarta, converse com seus colegas sobre quais são seus 2 sentidos mais desenvolvidos. No caso, vocês vão responder escrita
na atividade. Aqui no finalzinho tem essa parte aqui em branco, vocês vão escrever 2 sentimentos que são mais desenvolvidos para vocês, que vocês conseguem identificar que é um sentimento, certo? Que não é uma emoção, nem um pensamento, é um sentimento, algo que vocês sentem. Por exemplo, eu no meu caso, que eu consigo saber naquele, por exemplo, passa por uma situação, aí você sabe que tipo de sentimento você está sentindo, você sabe, consegue identificar se é alegria, se é tristeza, se é raiva, se é empolgação, se é medo, se é inveja, se é tédio e assim por diante. No meu caso, os 2 sentimentos que eu consigo, que são bem desenvolvidos, é a alegria e a tristeza, né? Infelizmente. Certo? Executem essa atividade. Lembrando que a tia Hilda aqui direcionou, deu sugestões de resposta, mas as respostas são pessoais de acordo com o conhecimento de vocês. Vocês podem fazer as respostas de vocês, certo? Maiores dúvidas, entrem em contato. E agora a tia Hilda vai falar da atividade que eu quero como lição de casa para vocês fazerem hoje à noite. Vamos lá? Então, qual o material que vocês vão precisar para executar essa atividade? Folha, seja de ofício ou do próprio caderninho de vocês. Lápis de cor, canetinha, que vocês dispõem aí já no estojo de vocês, certo? Régua e algo redondo, circular, que sirva como molde. Aqui eu peguei um suporte aqui de dupla face, pode ser de durex ou de fita crepe, para usar como molde, certo? Pode ser uma tampa ou algo circular ou arredondado que vocês possam usar aí, só para ficar o desenho mais simétrico, certo? Bem simétrico. Vamos lá. Qual a tarefa de vocês? Eu quero que ao longo do restante do dia, à noite, vocês vão lembrar que emoções vocês sentiram pela manhã diante de algumas situações, que emoções sentiram à tarde. E isso vocês vão transcrever para um papel, uma folha de ofício, uma folha de caderno, em forma de gráfico, certo? Que aqui eu batizei, digamos assim, como gráfico das emoções. Esse gráfico vai ser relacionado aos sentimentos que vocês sentiram ao longo do dia de hoje, terça-feira, perdão. E vocês vão amanhã postar a foto desses gráficos no grupo, para mim, como devolutiva da atividade, certo? Então, eu fiz um aqui, baseado nas minhas emoções de ontem. Eu fiz esse gráfico hoje. Olha aqui, como molde, para fazer o gráfico, eu usei aqui essa embalagem de fita crepe. E circulei aqui com a canetinha. Usei como molde para ficar mais bonitinho, digamos assim, certo? Usei as canetinhas e folha de ofício, usei régua também. E aqui eu fiz o gráfico das minhas emoções do dia de ontem, relacionado ao dia de ontem. Esse aqui é um gráfico de pizza, porque ele lembra o formato de uma pizza. Essa parte aqui do gráfico se chama legenda, que é a parte que identifica o significado de cada parte do gráfico, maior ou cor. Usei algumas cores aqui para identificar as minhas emoções, mas vocês podem escolher as cores de vocês, certo? Aleatoriamente. Fica a critério. Vocês não vão precisar justificar cada sentimento, porque sentiu aquele sentimento, qual foi a situação a qual vocês sentirem esse determinado sentimento, certo? Só vão fazer o gráfico, no caso amanhã, postar a foto para mim, certo? No grupo. Então, eu senti ontem, senti bastante alegria, um pouco de tristeza, porque fiquei sem internet ontem o dia todo, por conta de um problema de eletricidade. Senti um pouco de tédio, justamente por isso, por não poder gravar minhas aulas e não poder estar acompanhando vocês e assessorando vocês nas aulas. Senti medo também, certo? Diante dessa situação. É inevitável, infelizmente, a gente tá com medo, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Raiva senti justamente pelo motivo de não ter internet. Fiquei chateada, fiquei irritada, porque não pude gravar minhas aulas, dar continuidade ao meu trabalho. Empolgada fiquei quando a internet chegou. Pena que chegou tarde, fiquei muito empolgada, fiquei feliz, certo? Inveja é um sentimento não muito bom, mas infelizmente somos humanos. O que a gente não pode é alimentá-la, certo? Mas infelizmente a gente sente de alguma situação. Eu senti inveja de quem estava com internet e eu não estava. Mas não existe inveja boa nem ruim, mas aí
a gente repreende e vai tirando esses sentimentos do nosso coração. Só não podemos alimentá-los, sentimentos ruins, certo? Mas isso não significa que a gente está isento de senti-los. A gente sente, mas a gente só não pode alimentá-los para eles não virarem rotina em nossas vidas. Então é isso, certo? Como atividade de casa, façam o gráfico das emoções hoje à noite e amanhã postem fotos no grupo ou no Instagram de vocês e marquem o colégio, tá bom? Beijo, tenham todos uma boa tarde e uma boa noite. Qualquer dúvida é só perguntar. Tchau, tchau.